Gravação iniciada. Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa sessão de julgamento da manhã do dia 25 de agosto de 2020, da segunda turma ordinária da quarta Câmara da terceira sessão de julgamento. Bom dia, conselheira Maria. Bom dia. Bom dia, conselheira Cíntia. Bom dia. Bom dia, conselheiro Pedro. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheira Renata. Bom dia. Bom dia, conselheiro Silvio Renan. Bom dia. Bom dia, conselheira Sabrina, que está substituindo a conselheira Maísa, que saiu em licença. Bom dia. E bom dia, vice-presidente, conselheira Thaís. Bom dia, presidente. Então, seguindo a ordem regular da pauta, o primeiro processo a ser julgado é Proplanta Agrocomercial, de relatoria da conselheira Maria Aparecida. Maria, você tem a palavra. Tá, agora, hoje eu vou deixar meu celular aqui no Vibra, se eu ficar falando sozinha aqui, porque eu não vejo ninguém. Então, vou lá começar. Trata-se de recurso voluntário contra a decisão da Delegacia de Julgamento no Recife, que julgou improcedente a impugnação da contribuinte. Versa o processo sobre auto de infração, objeto do MPF de final 142 de 2007, para exigência de imposto de importação, multas e juros de mora, conforme demonstrativo abaixo. Então, no valor total de R$ 43.046,96. A autuação decorreu de reclassificação fiscal dos produtos em sede de revisão aduaneira, como relatado na decisão recorrida. A impugnante promoveu a importação de 55.752 litros de adubos fertilizantes em meio líquido, contendo um ou mais dos elementos nitrogênio, fósforo e potássio, acondicionados em embalagens de diferentes capacidades, em regime de recolhimento integral, mediante registro de DI, e tendo adotado as seguintes classificações, né? Item 1. Quando acondicionados em embalagem com peso bruto não superior a 10 kg, códigos NCM 3101000, etc. E 2, adubos fertilizantes de origem vegetal acondicionados em embalagem de 20 litros. Aí é código 31059090. A autoridade fiscal, em sede de revisão aduaneira, a investigar a regularidade da citada classificação empregada pela recorrente, em face do sistema legal estatuído pelas regras gerais do sistema pelas regras gerais para interpretação do sistema harmonizado e as regras gerais complementares, que são o suporte, né, para a classificação na nomenclatura do Mercosul, aprovada tal pela resolução CAMEX 43 de 2006, com atualizações, e procedeu à reclassificação, né? Então, a reclassificação se deu da seguinte forma: item A, adubos e fertilizantes acondicionados em embalagens com peso não superior a 10 kg, no código NCM 31051000. E B, adubos fertilizantes acondicionados em embalagens de 20 litros de origem vegetal ou animal, no código 31010000. A interessada apresentou impugnação, alegando em síntese que utilizou a regra 3A do sistema harmonizado, que dispõe que a posição específica prevalece sobre as mais genéricas. A Delegacia de Julgamento não acatou os argumentos da impugnante sob os seguintes fundamentos principais: explicitando os textos das posições 3101, 3102, 3103 e 3104, as notas explicativas do sistema harmonizado, MESH, esclarecem. Os produtos classificados nessas posições incluem-se na posição 3105 quando apresentados sob as formas ou embalagens previstas na posição 3105, tabletes ou embalagens com peso bruto não superior a 10 kg. No mesmo sentido, orienta o parecer normativo CST número 0190, item 7. A subposição 310510, sem desdobramento em nível regional, item e subitem, engloba apenas produtos apresentados em tabletes ou formas semelhantes ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg. Cientificada dessa decisão em 12 de 8 de 2013, a interessada apresentou recurso voluntário em 9 de 9 de 2013 sobre os seguintes pedidos, né?
Então, ela quer que se julgue improcedente, né, o auto de infração, reconhecendo-se como corretas as classificações indicadas nas declarações de importação, com base na especialidade e prevalência da composição, matéria dos produtos, em detrimento do critério de prevalência do peso bruto das mercadorias. Ainda no mérito, subsidiariamente, julgar o auto de infração parcialmente procedente para reconhecer, ao menos, que, com relação aos produtos de origem vegetal animal, não seria possível enquadramento no NCM 3105, declarando-se correto o enquadramento no NCM 3101, tal qual indicado nas respectivas DIs. E também a anulação da cobrança do imposto para afastar, né, isso aqui parcialmente, né, a aplicação da multa isolada com fulcro no 84.1 da MP 2158, seja pela impossibilidade de sua aplicação cumulativa com a multa de ofício, seja pela impossibilidade de sua aplicação com base no valor da operação subjacente, afastar ou ao menos reduzir o percentual de 20% da multa de 75% aplicada, reduzir ao percentual de 20%, né, a multa de 75% aplicada, né, com fulcro no artigo 44.1 da Lei 9.430. E, por fim, protesta por aduzir, provar por todos os meios de prova em direito admitidos. É o relatório. Pode ir para o voto, conselheiro. Atendidos aos requisitos de admissibilidade, toma-se conhecimento do recurso voluntário. Sobre a classificação fiscal dos produtos importados, dispunha o regulamento aduaneiro de 2002, vigente à época dos fatos, que a alíquota aplicável para a alíquota do imposto é a correspondente na TEC, né, na data da ocorrência do fato gerador, uma vez identificada a sua classificação, segundo a nomenclatura, né, do Mercosul. Parágrafo único. Para fins de classificação, a interpretação do conteúdo das posições e desdobramentos da nomenclatura será feita com observância das regras gerais para interpretação, das regras gerais complementares e das notas complementares, e subsidiariamente das notas explicativas, né, da Organização Mundial das Alfândegas. Artigo 17, as notas explicativas, né, a NEST, constituem elementos subsidiários de caráter fundamental para a correta interpretação do conteúdo das posições e suposições, bem assim das notas de seção, capítulo, posições e de suposições da nomenclatura do sistema harmonizado. Divergem o fisco e a contribuinte acerca da classificação fiscal dos seguintes produtos. Aí eu coloquei nesse quadrinho aí, né, separei conforme nas duas categorias, né, que a fiscalização separou, com peso bruto não superior a 10 quilos ou acondicionados em embalagens de 20 litros. E daí eu coloquei essa descrição resumida aqui, que é a descrição que tem na DI, né, do contribuinte, quando ele adotou essa classificação. Então, para esses produtos aqui no primeiro quadrinho, a classificação, a reclassificação da fiscalização foi no 3105-1000, que quer dizer adubos ou fertilizantes em tabletes, embalagens com peso menor que 10 quilogramas, né? E esses outros produtos, né, que a contribuinte classificou na 3105-9090, a fiscalização reclassificou para 3101-000-000, que seria adubos ou fertilizantes de origem vegetal. Alega recorrente que, entre aspas, a única interpretação possível e adequada para a subposição 310510 seria aquela que a considerasse em caráter subsidiário às classificações mais específicas, ou seja, apenas nos casos em que 1. Se tratar de adubo fertilizante de origem mineral ou químico, 2. Não puder ser enquadrado em nenhuma das outras posições 3102, 3103, 3104, ou nas demais subposições do Código 3105, fecha as aspas. Sustenta recorrente que a classificação dos produtos nas posições 3101, 3102, 3103, 3104 e 3105 dependeria preponderantemente de sua composição, mas se esquece da parte final do texto da posição 3105, que determina a classificação
em face da forma de apresentação do produto, como se lê abaixo. Então, o texto da posição 3105 diz o seguinte: adubos ou fertilizantes minerais ou químicos contendo 2 ou 3 dos seguintes elementos fertilizantes: nitrogênio, fósforo e potássio. Aí, ponto e vírgula. Outros adubos ou fertilizantes, ponto e vírgula. Produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg. Então, essa parte aí negritada, afinal, que interessa para a gente. Este é o ponto. O texto da posição 3105 determina que os demais produtos do capítulo 31 sejam classificados nesta posição 3105 quando sejam, entre aspas, apresentados em tabletes ou formas semelhantes ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg. Veja-se o que dispõe a regra geral número 1 para a interpretação do sistema harmonizado. Então, a regra número 1. A classificação das mercadorias na nomenclatura rege-se pelas seguintes regras. 1. Os títulos das seções, capítulos e subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das notas de seção e de capítulo, e desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e notas, pelas regras seguintes. Como se vê, somente após a aplicação da regra geral de interpretação número 1 é possível se passar para as regras gerais subsequentes, as quais não podem contradizer aquilo que já foi estabelecido por esta primeira regra. Dessa forma, é determinante a orientação da regra geral número 1 no sentido de que a classificação fiscal é determinada pelos próprios textos das posições, das notas de seção e de capítulo, não sendo necessário se recorrer às demais regras de interpretação do sistema harmonizado, quando tais descrições já sejam suficientes para o devido enquadramento do produto. Da mesma forma, deve-se proceder em relação ao enquadramento nas subposições de uma mesma posição, e nos itens e subitens, nos termos da regra geral número 6 e da regra complementar número 1. E daí eu coloquei essas aí nas notas de rodapé. Com efeito, no caso, em face da regra geral de interpretação do SH número 1, deve ser dada prioridade ao texto da posição 3105, que determina a inclusão nesta posição dos produtos descritos no capítulo 31 que estejam, entre aspas, apresentados em tabletes ou formas semelhantes ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg. Poder-se-ia, então, indagar acerca da prevalência dos textos das demais posições do capítulo 31, também pela aplicação da regra geral de interpretação do SH número 1. Essas regras dizem sobre a composição, né, do produto. Ocorre, no entanto, que o texto da posição 3105 está expressamente excluindo o enquadramento de produtos que tenham a forma de apresentação especificada das demais posições do capítulo, devendo prevalecer esta determinação, né, da posição 3105 em face dos textos das demais posições, das outras posições. Dessa forma, deve ser rejeitada a tese da recorrente no sentido inverso. Eis que o texto da posição 3105 refere-se expressamente aos produtos do presente capítulo, apresentados na forma especificada, do que se depreende que são todos os produtos do capítulo 31. Então, que é o que diz essa posição 3105. Todos os produtos do capítulo que têm a forma de apresentação especificada, né, viriam para essa posição 3105. Pela mesma razão, não pode ser acatada a tese da recorrente de que, entre aspas, com relação aos produtos de origem animal ou vegetal, não seria possível enquadramento no NCM 3105. O texto da posição 3105 não faz ressalva a nenhum produto do capítulo 31 que esteja apresentado em tabletes ou formas semelhantes ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg, não podendo o intérprete fazê-lo por conta própria. O texto da subposição 3105-10 também é claro quanto ao enquadramento acima efetuado, e aí ele repete essa mesma descrição, né? Produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg.
O entendimento acima é corroborado pelas notas explicativas do sistema harmonizado, aprovadas pelo Decreto 435/92, número 2, 3 e 4, que ressalva os produtos apresentados nas formas e embalagens previstas no texto da posição 31.5 de classificação nas posições 3102, 3103 e 3104. Então, eu nem transcrevi aqui, porque para cada posição eles dizem essa mesma coisa. Para a posição 3102, eles falam, ressalva os produtos que estejam apresentados na forma do texto da posição 3105. Então, expressamente exclui, né? Então, ou seja, a ANEST confirma o texto da posição. Dessa forma, rejeita-se os argumentos da recorrente, devendo ser mantidas as reclassificações dos produtos efetuadas pela autoridade fiscal. No que concerne às multas, melhor sorte não assiste a recorrente. A possibilidade da acumulação da multa de ofício com a multa veiculada pelo artigo 84.1 da MP 2158 está expressamente prevista no parágrafo 2º desse artigo, nestes termos. Então, aplica-se a multa de 1%, né, sobre o valor da mercadoria. E aí, no parágrafo 2º fala, a aplicação da multa prevista nesse artigo não prejudica a exigência dos impostos da multa por declaração inexata, previsto no artigo 44 da 9.430, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis. A base de cálculo dessa multa também está prevista no referido dispositivo, com força de lei, não sendo possível ao agente administrativo ou ao julgador do CARF afastar sua aplicação nos termos da súmula CARF número 2. Por fim, quanto à alegação de que as multas seriam confiscatórias, ela também não é oponível no âmbito administrativo, eis que verificar a eventual existência de confisco seria equivalente a reconhecer a inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o que é vedado a este Conselho Administrativo. O princípio do não confisco, a limitação imposta pela Constituição Federal ao legislador ordinário, não podendo este último instituir tributo que tenha efeito confiscatório. E ainda assim, caso ele o faça, pode a pessoa prejudicada socorrer-se do Poder Judiciário, que poderá resguardar o princípio no controle difuso ou concentrado de constitucionalidade das leis. A administração tributária, sujeita ao princípio da legalidade, incumbe a fiel execução da lei. Assim, pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Maria, obrigado. Estão abertos os debates. Acho que esse caso é classificação, mas a Maria foi bem no ponto, na minha opinião, né? Regra 1 aqui é aplicável diretamente. Então, ninguém gostaria de fazer nenhuma colocação? Então, conselheira Cíntia, abrindo o voto pela primeira vez. Integralmente com a relatora. Parabéns pelo voto. Ok. Conselheiro Pedro. Com a relatora. Conselheira Renata. Tá muda, Renata. Aperta o espaço. Com a relatora. Ok, obrigado. Oi? Renan? Obrigado. Com a relatora. Conselheira Sabrina? Com a relatora. Conselheira Thaís? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Obrigado, Maria. Próximo processo da pauta, de relatoria da conselheira Renata, Lubrizol do Brasil Aditivos. Vai ter sustentação oral por meio de vídeo gravado. Após a leitura do voto da conselheira Renata, eu vou colocar para rodar o vídeo gravado do Dr. Luiz Paulo, que vai fazer a sua sustentação oral. Renata, você tem a palavra? Então, primeiro eu leio o relatório, né? Vamos lá. Espera aí. Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão proferido pela segunda turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis, Santa Catarina, que por maioria de votos julgou parcialmente procedente a impugnação, cancelando a multa de ausência de licença de importação e mantendo o crédito tributário exigido, assim como a multa pela incorreção da classificação fiscal do produto importado.
Este processo aborda, portanto, 2 autos de infração lavrados contra a recorrente, conforme os folhas 1 a 20 dos autos. O primeiro versando sobre a cobrança do imposto de importação, juros de mora, multa de ofício e multa por ausência da licença de importação e multa por classificação fiscal incorreta, no valor de R$ 244.256,85. O segundo trata do imposto de produtos industrializados, IPI, juros de mora e multa de ofício, no valor de R$ 110.679,96. Na forma do relatório que acompanha os autos de infração, os produtos em questão foram descritos na declaração de importação como 4 tanques base ácido sulfônico, classificado pelo importador no código NCM 2904-1090 da TEC. A autoridade fiscal entendeu que o enquadramento correto, embasado no laudo de análise número 0254 de 2003 do Laboratório de Análise do Ministério da Fazenda, seria no código NCM 38249089 da TEC, por se tratar de produto orgânico de constituição química não definida, conforme folhas 27. O contribuinte apresentou impugnação por meio da qual argumentou em síntese, escrita no relatório do acordo recorrido que reproduz a seguir. A fim de fabricar aditivos para óleos lubrificantes automotivos, utiliza a substância ácido alquil benzeno sulfônico, registrada para fins químicos sob o número CAIS 081-787, denominado pelo fabricante de LZ 0737.1. O LZ 07371 é um produto químico orgânico sulfonado de composição química definida, cuja classificação fiscal reside na posição 2904, sendo que a regra de interpretação número 3 do Sistema Harmonizado dispõe que a posição mais específica, 2904, prevalece sobre a mais genérica, 3824. O laudo da fiscalização desqualificou o produto da posição 2904 apenas em função do teste de miscibilidade. Parecer técnico em anexo explica que o simples teste de miscibilidade não seria suficiente para caracterizar a classificação fiscal de um produto. Solicita, portanto, a improcedência do auto de infração. O capítulo 29 compreende os produtos químicos orgânicos e a posição 2904 diz respeito aos derivados sulfonados, nitrados ou nitrosados dos hidrocarbonetos, mesmo halogenados, sendo que o próprio laudo de fiscalização apresenta resultado positivo quanto à identificação de ácido sulfônico. Parecer técnico preparado pela impugnante, no qual consta inclusive a fórmula química molecular do LZ 07371, demonstra que o produto se enquadra na posição 2904, depois na subposição 290410, por ser um derivado apenas sulfonado, e no item 29041090, por exclusão das outras opções do item. Dado o parecer técnico do caso em comento, solicita a realização de perícia técnica, as folhas 40 e 42, por indicação do perito com indicação de perito particular. Aí tem ali os quesitos que a impugnante trouxe na impugnação deles. Querem que eu leia os quesitos todos? Incabível a multa, portanto, de ausência de importação, haja visto que o produto importado no código 29041090 estava dispensado da licença de importação. Defende que descreveu corretamente a mercadoria e que houve a aplicação de 2 penalidades para o mesmo e suposto fato infrator. Solicita nova perícia sobre os bens importados e solicita também a improcedência da autuação e subsidiariamente o afastamento por multa de licença de importação. Desta forma, portanto, a segunda turma da Delegacia Regional de Julgamento de Florianópolis deu parcial provimento da impugnação, tendo como fundamento, em resumo, as seguintes considerações. Com relação à classificação do fiscal do produto, firmou entendimento contrário
a pretensão da impugnante a favor da autuação, argumentando em resumo que o laudo técnico de folhas 27 demonstra que o produto não é um composto de constituição química definida apresentada isoladamente, mas sim um composto de constituição química não definida, ou seja, é uma preparação ou mistura que contém o ácido sulfônico, mas não é o ácido sulfônico isolado como pretende demonstrar a impugnante. A descrição do produto de folhas 17 demonstra que o produto apenas com base no ácido sulfônico, portanto, esse não estaria em seu estado puro. A existência de um elemento base, o ácido sulfônico, pressupõe a existência de outros elementos, o que por si só é uma indicação de que a substância é uma preparação ou mistura. A questão é que a substância, com características definidas pela impugnante, realmente faria parte do produto, porém, em mistura com outros componentes, afastaria a posição 2904. O produto orgânico sulfonado com constituição química definida, grosso modo puro, poderia ser classificado no item 29, mas o produto em questão não teria constituição química definida. Por essas razões, conclui a DRJ que deveria ser mantida a conclusão do laudo de análise 025403 do laboratório do Ministério da Fazenda, que conclui que o produto importado pela recorrente tratar-se-ia de produto orgânico de constituição química não definida, com base no que dispõe o artigo 30 do Decreto 70235 de 72, incluído pela Lei 9532 de 97. Assim sendo, o produto em tela em preparação para a indústria química e não estaria compreendido em outra posição, deveria ser classificada na posição 3824. Dentro da posição 3824, é correta a subposição 382490, por exclusão das anteriores. Dentro da subposição 382490, seria correto o item 382498, haja vista que o laudo indica que o composto é orgânico e o elemento básico da mistura, ácido sulfônico, é um composto orgânico. Por fim, dentro do item 382488, seria correta a classificação no item 38249089, por exclusão das anteriores. Além disso, pontua a recorrente, não teria apresentado provas capazes de afastar as conclusões do laudo do labor. Assim, conclui-se que o produto se classifica no NCN 38249089, conforme relatório fiscal e o laudo do Ministério da Fazenda e, portanto, procedente à exigência das diferenças relativas aos impostos exigidos. Com relação à multa por erro de classificação fiscal, a mesma foi considerada devida, pois o contribuinte classificou a mercadoria no NCM 2904-1090, enquanto que a fiscalização o classificou para a forma correta 3824-9089. Portanto, é improcedente o lançamento da multa prevista no inciso 1º, artigo 84, da medida provisória, acho que eu coloquei número demais aqui, 2100, depois eu verifico isso aqui. Contudo... Renata, falta o traço depois do 2158, é traço 35/2001. Então, pronto. Eu achei que tivesse colocado número demais. Contudo, reconheceu ser indevida a multa por ausência da licença de importação, uma vez que a descrição da mercadoria informa que a mesma é uma mistura, indicação da existência de um elemento base, e que tal elemento é orgânico conforme ato declaratório número 12 de 97. Por fim, no tocante ao pedido de produção de perícia, a DRJ entendeu por ser desnecessária a produção de tal prova, argumentando que os elementos constantes nos autos já demonstrariam a correta classificação fiscal dos produtos e, por consequência, o erro na classificação fiscal da mercadoria na declaração de importação, sendo, portanto, dispensada a perícia requerida pela impugnante. A decisão recorrida possui a emenda seguinte. Aí eu descrevi a emenda do acórdão da RJ. O contribuinte, então, intimado da decisão de primeira instância em 16 de junho de 2010, conforme o aviso de recebimento de folha 139, apresenta recurso voluntário na data 16 de julho de 2010, pugnando pelo provimento do recurso o cancelamento da exigência fiscal. Em síntese, as razões do recurso voluntário seriam as seguintes. Requer a recorrente o reconhecimento da inaplicabilidade do artigo 30 do Decreto 7235,
em relação à classificação fiscal e da obrigatoriedade da observância do laudo do labor. Aduz a impossibilidade de se enquadrar o produto em análise na classificação pretendida pela autoridade fiscal e pelo acórdão recorrido, tendo em vista que as razões já travadas na peça de impugnação e também porque a classificação fiscal 38, 24, 90 e 89 é mais genérica, produtos e preparos químicos não especificados nem compreendidos em outras posições, do que a posição usada pela empresa, que é mais específica. Situação que colide com a regra de que a regra mais específica deve prevalecer sobre a mais genérica. E o texto explicativo e as notas da subposição 38 e 24 excluem as soluções aquosas dos capítulos 28 e 29. Reafirma que a classificação usada pela empresa é a correta, pois o produto em questão, ácido alquilbenzênico sulfônico, é de natureza química orgânica e é um derivado sulfonado ou ácido sulfônico claramente contido na posição 2904. O laudo do laboratório do Ministério da Fazenda se baseou principalmente no teste de admissibilidade para chegar às conclusões, mas expertos da área informam que esse teste não produz resultados suficientes para a conclusão proposta pelo laudo. Requer a realização de perícia técnica, indicando assistente técnico e quesitos. E petição datada de 6/3/2003, conforme folhas 165 a 184, junto aos autos, laudo emitido pelo Instituto Nacional de Tecnologia, que corrobora sua argumentação. É um relatório. Obrigado, Renata. Vou colocar agora o vídeo da sustentação oral. Eu peço, Pedro, da vez passada teve um probleminha na conexão, né? Então, para aqueles, se vocês não estiverem vendo, vocês me avisam, por favor. Sim. Bom dia, senhor presidente, senhora relatora, demais conselheiras e conselheiros. Em discussão, a classificação fiscal deste produto químico denominado LZ 07371, que é um ácido benzeno utilizado na fabricação de lubrificantes automotivos. A discussão nasce a partir da acusação fiscal de que esse produto não teria composição química definida e, portanto, não poderia ser classificado no NCM eleito pelo contribuinte. O fiscal baseia essa acusação com base no laudo do labor, que inicialmente foi contraposto pelo contribuinte por um laudo técnico interno. Todavia, a DRJ entendeu que esse laudo técnico interno não teria força suficiente para desconstituir as afirmações do laudo do labor. E aí, portanto, o que o contribuinte fez? No seu recurso voluntário, ele trouxe ao processo um laudo do INT, um laudo, obviamente, de força probante no mínimo igual ou até superior ao do labor, um laudo de uma instituição reconhecida pelo decreto 70235 como hábil e idôneo para esse tipo de investigação e que comprova de forma cabal, de forma textual, que sim, esse produto químico tem natureza química definida. Então, o que se pede aqui é que se leve em consideração essa opinião do INT ou, na pior das hipóteses, que se entenda que há uma dúvida objetiva em torno de uma eventual infração fiscal. Nós temos dois laudos em sentidos diametralmente opostos e a resolução para essa dúvida o CTN nos dá no seu artigo 112 através do princípio do indúbio pro réu. Então, com essas breves considerações, destacando o laudo do INT, pede-se o provimento do recurso voluntário do contribuinte, dando-se por correta a sua classificação fiscal. Muito obrigado e bom dia. Renata, você tem a palavra novamente. Achei que tivesse apagado aqui, mas vamos lá. Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do recurso voluntário, bem como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade.
resultando em seu conhecimento. Entendo, contudo, pela necessidade de realização de perícia técnica específica, convertendo o processo em diligência para verificar a adequada classificação do produto importado pela contribuinte. Uma vez que o contribuinte trouxe aos autos documentos que sugerem a existência de adequada classificação fiscal do produto em discussão, primeiro, parecer técnico do seu gerente químico, o químico José Maria dos Reis, com CRM número tal, conforme folhas 102 a 111, e o laudo emitido pelo Instituto Nacional de Tecnologia, órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, folhas 165 a 184, entendo que o processo, portanto, não estaria apto a julgamento no presente momento. Em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, na busca da verdade real no processo administrativo fiscal, é cabível oportunizar a recorrente, por meio de uma perícia técnica específica, uma melhor análise do produto importado, a fim de que ele seja corretamente classificado no Código NCM. Diante dessas considerações e à luz do artigo 29 do Decreto 7235, propõe a conversão do presente processo em diligência, perícia técnica, para que a autoridade fiscal de origem intime a recorrente para que, no prazo de 30 dias, acresça, se desejar, quesitos complementares e ratifique a indicação de assistente técnico, assim como atenda a demanda para a produção de perícia técnica específica. Em seguida, intime o Laboratório de Análises Químicas do Ministério da Fazenda para apreciação desse conjunto técnico de quesitos. Elabore relatório fiscal conclusivo, considerando os pareceres e quesitos realizados e respondidos pelo Laboratório de Análises Químicas do Ministério da Fazenda, em colaboração com o assistente técnico da recorrente, e apresente e justifique correta classificação fiscal de produto importado pela recorrente. Concluída a diligência, e antes do retorno do processo ao CARF, intimar a recorrente do resultado da diligência, para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30 dias. Quesitos, então, eu propus aqui, além dos quesitos propostos pela própria recorrente, em relação ao produto identificado como LZ 07371, aí eu coloquei aqui uma série de quesitos, eu vou ler aqui alguns para vocês. É o composto químico, é o composto orgânico de constituição química definida, apresentado isoladamente, mesmo que contenha impurezas? É mistura de isômeros de um mesmo composto químico, mesmo que contenha impurezas? É solução aquosa de composto químico de composição química definida, apresentada isoladamente, mesmo que contenha impureza, ou de mistura de isômeros de um mesmo composto químico, mesmo que contenha impurezas? É a solução de composto químico de... Aí tem aqui uma série de itens trazidas, inclusive, nos códigos, para que de fato se saiba qual foi eventualmente o produto importado, para que o contribuinte de fato tenha uma adequada classificação, seja da forma como ele classificou, seja a partir desse conjunto todo de quesitos aqui, que totalizam aqui 19 quesitos, para que a autoridade fiscal competente, até porque essa conselheira não tem a qualificação química necessária para entender que tipo de produto é esse. Então, é assim como proponho essa presente resolução. Ok, Renata, obrigado. Abertos os debates. Alguém gostaria de fazer algum questionamento? Eu faria uma sugestão, na verdade, Renata, se você achar cabível, porque, assim, super justa a dúvida, né, complexa a classificação fiscal, é só que a gente não costuma colocar em resolução assim sobre classificação fiscal para que o laboratório que vai fazer a análise técnica fale se a classificação fiscal está correta ou não. Quem vai falar é a gente. Ok. Então, no item 2, que na verdade é 3, aqui tem duas vezes o 2, né? Elabore o relatório fiscal, justifique qual a correta classificação fiscal. Eu não colocaria isso assim. Eu deixaria para responder os quesitos, para que então o colegiado delibere sobre a correta classificação fiscal. Thaís. Ok. Mas aí é a autoridade fiscal que ela está falando, mas talvez devesse modificar um pouquinho aí mesmo. O item 3 é a autoridade fiscal. Não é o labor. Hã? Não é para o laboratório esses requisitos aqui. Só que talvez isso a conclusão quem deveria chegar seria o colegiado, né? Talvez assim, colocar de uma forma para manifestar, né? Sobre... E também aí nessa parte de o termo melhor que eu acho, né? Não sei.
converter o julgamento, não o processo, né, o julgamento do recurso em diligência. Ou se não determinar a realização de diligência, que é como diz o decreto 70.235. Uma coisinha aí, detalhe. E uma última coisa, também daí não sei até, presidente, o que o senhor acha? Como teve o laudo do INT no recurso voluntário, daí normalmente a gente intima a procuradoria, não é? Porque teve uma peça nova aí de prova, ou nem nesses casos está intimando a procuradoria? Eu sei que em regra a gente não intima, mas teve uma época até que a gente fazia despacho quando vinha processo assim para intimar a PFN, porque tem um laudo novo, né? Mas o laudo, Thaís, ele veio no recurso. A Então, procuradoria não apresentou contrarrazões ao recurso. Então deixa. Né? Eu entendo que é desnecessário. Tá certo. Né? Com essas considerações, então, Renato, você entendeu a sugestão da Maria e a sua sugestão, Thaís? Então, ela está clara ali, parece que está claro que aquilo ali é para fiscalização e não para o perito, né? Uhum. E Renata, posso falar uma coisinha? Pois não. Pode. Essa questão aí em colaboração com o assistente, como que seria isso aí? Quando é perícia é assim mesmo, né? Não, eu estou falando para elaborar relatório fiscal em colaboração, né? Com o assistente. Seria em colaboração, né? Para dar ampla defesa às partes. Cada um vai falar o que acha e depois a gente vai entender o que nós achamos. Não, mas assim, a fiscalização vai emitir esse documento, um relatório fiscal. Ela não tem jeito de fazer em colaboração com o assistente técnico. A apreciação fiscal não tem que ser colaboração com o relatório fiscal, é só da autoridade fiscal. Não, gente, mas a diferença da perícia e da diligência é justamente essa, não é? Que quando mas aqui é relatório. Mas aqui é relatório, Thaís. Então, mas antes de emitir o relatório, vai ser dada a oportunidade para o assistente falar as considerações, daí ele emite o relatório. Se ele quiser desconsiderar o que o assistente falou, ele desconsidera. Mas a ideia é justamente que tenha isso na perícia. Mas o relatório fiscal é do fiscal. Ele pode considerar todos os elementos que vieram. Se ela quisesse, ela podia pedir manifestação, né? Não sei, mas eu não sei se é o caso. Mas não fazer em colaboração. Renato, não tem relatório fiscal em colaboração, quem assina o relatório fiscal é o fiscal. Eu acho que a questão da palavra colaboração talvez não seja melhor mesmo. Mas levando em consideração... Isso. Renato, e se antes desse último item, você colocar, que em seguida intime o laboratório de análises, né? Dá a vista para o assistente técnico e depois ele elabora, dividir esse tópico. Também, o que vocês acham? Que eu posso colocar também da forma como sugerido, levando em consideração as ponderações do assistente técnico da recorrente, para posterior análise do colegiado. Para mim, resolve. Mas antes é bom dar vista pro assistente, antes desse relatório. Antes e depois. No caso, depois é só para uma parte, né? Só para parte. Parte. Antes seria para o assistente e depois intimar a parte para se manifestar. Não, coloca. Quem vai ser... Eu não estou entendendo. Quem que vai ser esse assistente? É um químico indicado pelo laboratório, pela Lubrizol, que é o recorrente. Provavelmente deve ser um químico. Então, mas aí eu acho que isso aí poderia ficar diluído na manifestação da interessada. Que já está ali, né? Ratificação com suas considerações. Posso colocar isso no item 1. Porque você está querendo dar duas manifestações para o assistente. Ele já vai fazer, a sugestão da CIM. Sim. Né? Ele já está fazendo as considerações todas dele. Requisitos complementares, E depois a parte vai ser cientificada para ela fazer a consideração sobre o relatório fiscal, para não cessar o direito de defesa dela.
Tem ali os 30 dias. Né? Então, acho que se ficar aí, vai e volta. Tanto que vai e volta, não tem... Acho E a interessada, junto com a manifestação dela, ela pode colocar, ó, a manifestação do assistente técnico. Mas isso aí fica a juízo dela, Renata. Tá concedendo muita coisa aqui. Peraí, deixa eu colocar assim para ver o que vocês entendem. Coloquei logo no primeiro item, em time recorrente para no prazo de 30 dias acrescer se desejar quesitos complementares e retifique a indicação de assistente técnico, o qual deverá apresentar as respostas aos quesitos, assim como atenda a demanda para a realização da perícia técnica. Ok. E daí no 3 vai estar para levar em consideração. Isso. Eu vou ler de novo como ficou aqui para ver se atende. Elabora relatório fiscal conclusivo, considerando os pareceres e quesitos realizados e respondidos pelo labor, levando em consideração as ponderações do técnico da recorrente para posterior análise por esse colegiado. Ok, para mim atende. Tá ótimo. Cíntia também? Maria? Então, assim, porque, Renata, essas coisas são, cada ato processual encerra um ato. Então tá, primeiro vamos fazer na ordem. Primeiro vai fazer um laudo. Não, primeiro vai intimar o assistente a apresentar quesitos adicionais. O assistente não, a própria... Recorrente, sim. Recorrente. Tá, ela apresentou. Vai fazer o laudo. Fez o laudo. E aí? Qual que é o próximo passo? Aí vai para o laboratório que ele vai fazer o dele. Tá não, tudo bem. O laboratório fez o laudo. Isso. Próximo passo. Relatório fiscal. Relatório fiscal. Então, mas não, gente, daí é o assistente. Então, esse negócio do assistente, Renata, eu acho que você poderia... Porque, assim, isso aí está embutido tudo da recorrente. A recorrente faz isso nos atos dela. Cada ato é feito, encerra um ato, começa o outro. Por exemplo... Fala, desculpa. Não, tudo bem. É que eu entendo que você tem que ter a presença ali do assistente, que é exatamente o que diferencia uma diligência, que é pura do fiscal, de uma perícia, que é em conjunto com a parte. Ele não tem que acatar o que a parte disse, mas ele tem que ponderar o motivo pelo que o produto aqui é químico. Mas isso é no item 3. Essa apreciação fiscal levando em consideração é o item 3. Sim, seria o item 3. Acho que ficou perfeito aqui. Então, Rodrigo, você entendeu que vai ter que ter... O natural de uma diligência é o seguinte: faz o que tem que fazer. É uma perícia, na verdade, não é a perícia. Diligência é porque vai descer, né? Mas é uma perícia, né, propriamente. Mas para mim não muda isso. Diligência. Maria, então... mas veja bem. Tanto que no decreto tem as duas coisas, que você pode requerer diligência ou perícia. São coisas diferentes. Sim, são coisas diferentes, mas o procedimento é o mesmo, né, pra gente. Então, e um tem um assistente técnico, que é o que ela está falando para acontecer aqui, se levado em consideração antes de ser emitido o relatório pela autoridade fiscal. Então, vai ter que ser intimado, ó, considerando os passos, gente. Sim. Então, intima o assistente a apresentar quesitos. Ele apresentou. Ele vai participar lá ele vai presenciar, sei lá, a perícia. Não, na verdade... Então, vai apresentar quesitos. Sim, aí no primeiro... Aí o outro órgão vai fazer a perícia. Acabou a perícia, aí vai ter que intimar o assistente técnico a apresentar. Não, por que isso? Não precisa. Porque a fiscalização vai levar em consideração. Porque o natural... Ah, tá, que no início o cara só apresentou quesitos, né? Aí vai ter que intimar o assistente técnico em face do laudo. Então vai ter que colocar mais um. A fiscalização vai ter que fazer considerando a manifestação do assistente técnico. Eu acho que isso daí poderia resumir assim. Bom, ele apresentou quesitos, né? E negócio de acompanhar, isso é outra questão. Mas aí o órgão emitiu o laudo, aí a fiscalização vai fazer o parecer dela. Sim. E aí eles vão ter prazo para se manifestar. Ou assistente técnico ou não. Exatamente o que está aqui, eu acho, não? Sobre o relatório fiscal. Não, você está querendo que a fiscalização, o ato da fiscalização de relatório fiscal, ele é posterior. Ele é anterior à manifestação do assistente.
Não, primeiro, o que acontece? Os quesitos já estão aqui, que é os quesitos da parte e os que eu ponderei aqui também, que me pareciam razoáveis, até porque falou de acosos, não acosos, são coisas que eu não entendo, achei interessante que eles se manifestassem sobre esses quesitos. Muito bem, feito isso, vai ao laboratório. Ele vai analisar os mesmos quesitos. Vai à fiscalização. E depois, no final, vem ao contribuinte e volta para a gente. Ô Maria... Sim, mas como que você está falando, Renata, para a fiscalização levar em consideração o que pensa o assistente técnico? São Maria. dois químicos. Na hora dele levar, ele não precisa acatar. Ele leva em consideração ou concorda ou discorda. Mas ele não foi intimado a se manifestar. Não, Maria, o entendimento que eu tenho nisso aqui é o seguinte: a fiscalização vai levar em consideração o que o assistente falou lá na manifestação original dele. Isso. Na hora que ele vai formular os quesitos, ele vai formular os quesitos e vai colocar as considerações dele. É assim que a gente vê. Ele não vai só relacionar quesito 1, 2, 3 até 10. Ele vai argumentar, é assim que a gente tem visto. Então, é sobre essa manifestação original do assistente, né? Porque não tem outra, então é só sobre essa. Então ele vai apreciar, o relatório fiscal vai considerar essa manifestação do assistente, depois a manifestação do laboratório, e com base nessas duas, vai no seu entendimento, Sim. E aí vai fazer o relatório fiscal. Aí só depois que a parte vai fazer a sua manifestação sobre o relatório fiscal. Não tem que dar mais uma intimação para o cara manifestar de novo, não. Aí eu acho que é exagero, né? Eu não entendi que estava sendo feito assim, que normalmente é feito assim. Porque para mim a fase dos quesitos não tem nada, assim, pode ser que o assistente técnico coloque alguma coisa ou não, mas os quesitos já estão aqui. Sim. A questão é que o laboratório vai emitir um novo laudo respondendo os quesitos. Depois de que o laboratório, com essa análise técnica, fala, vem um assistente técnico e fala também. Daí você vai ter 2 documentos novos, do laboratório e do assistente técnico. Daí a fiscalização vai fazer um novo relatório fiscal falando sobre esses 2. E eu tinha entendido que era justamente que estava isso aqui que a Renata estava propondo. Acho que é isso. Não, para mim tá claro. O que a Renata estava propondo era isso, por isso que eu não concordei. Foi exatamente isso que eu propus, Lei. Para mim é justamente assim que se faz. Às vezes eu não concordei, foi assim. Porque assim, vai fazer perícia, quem vai fazer perícia é um outro órgão, né? Não é lógico que a recorrente ela está interessada, né? Então, o que faz é um outro órgão. Aí o assistente, ele pode dar quesitos, sei lá, acompanhar, presenciar a feitura, mas eu acho que a manifestação, ela só é posterior do relatório fiscal, aí eles se manifestam tudo e é para dar o contraditório aqui para nós. Eu não... Bom, mas aí, Renata, como você quiser. Aí, por exemplo, se for o caso, eu divergiria desse item, porque eu acho que o procedimento é assim, tudo bem, indicar assistente e quesitos adicionais. Fez o laudo, é um outro órgão, a fiscalização vai se manifestar sobre isso e depois a recorrente, junto com o assistente técnico, que ela quiser. Mas eu acho que a gente está falando a mesma coisa. Tá exatamente. Não, Renata, não tá não. E eu acho que se for esse entendimento que a Thaís está colocando, acho que falta o item, antes do 3 aí, falta o item 2B. Tá. Falando que após o laudo técnico tem que ser dado ciência à parte para, se o perito quiser, manifestar-se em tempo hábil disso. Tem que ser claro. Aquilo que eu havia provado, tudo bem. Mas, eu não sei, mas aí que tá, é o ponto que a Maria diverge. Entendeu? É porque eu acho assim, o que a empresa vai participar antes? Estabelecendo quesitos. Quem vai dar essa perícia é um órgão independente. Sim. E depois, o contraditório vai se estabelecer em face de tudo, porque a fiscalização se manifesta em face do laudo. E o recorrente se manifesta da forma técnico, com outro, mas em face de tudo que está ali, aí traz para a gente julgar. Isso aí. Não precisa de mais uma manifestação, Thaís. Nem tem cerceamento de direito de defesa de ninguém, porque
o assistente do perito ele já se manifestou no primeiro momento na formulação dos quesitos. No item 1, que é No item 1. E Exato. depois vai manifestar de novo com base no laudo e no relatório fiscal. Não é o fiscal que está julgando. Sim. Quem vai julgar é a gente. Então, antes da decisão final, a parte vai se manifestar com base no laudo e na apreciação que a fiscalização fez do laudo e dos quesitos. Então, assim, falando é que vai ser aberta a oportunidade para a parte falar, e se ela quiser, ela fala com o assistente técnico, é isso? Sim, não tem nenhum problema. Ela pode falar com quem ela quiser no final do relatório, da apreciação do relatório. Sim, o Então, importante aí é que só venha. tiraria, hein, Renata, essa parte considerando, não precisa de falar considerando, é óbvio que o relatório fiscal é com base nos elementos dos autos. Então, ele tem que manifestar sobre o laudo objeto da técnico. diligência toda. Isso, a classificação e o laudo técnico, que é a prova nova vindo. Elabora relatório fiscal conclusivo, considerando pareceres e quesitos realizados pelo laboratório, para posterior análise do colegiado e tiraria parte de... Sim, porque isso é óbvio, que ele vai manifestar sobre o laudo. O laudo considerou os quesitos. E depois a parte vai ser cientificada a manifestar-se em 30 dias sobre o relatório. Eu acho que estaria suficiente. Não, se atender a todos, eu faço essa troca, não tem problema não. Que não dá para a gente divergir em item de diligência, né? Não dá, nós vamos divergir. Não, sim, Maria, eu sei que dá, é possível, mas é razoável que a gente pode, né? Então, Eu já divergi muito de itens de diligência. ficaria satisfatório, então, elaborar relatório conclusivo, considerando pareceres e quesitos realizados e respondidos pelo laboratório de análises clínicas, de análise do Ministério da Fazenda, para posterior análise do colegiado. Perfeito, tenta ser suficiente. Maria atende? Sim. Thaís atende? Atende, Thaís, sim. Sabrina, Renan, Pedro. Pedro está... Pois é, eu estava na dúvida se Pedro estava aí. Era isso que eu ia falar com vocês. Aí, então beleza, Pedro. Que Então vamos, gente. vou desligar da... Beleza. Vamos votar então. Conselheira Maria. Com a relatora. Cíntia. Com a relatora. Pedro. Com a relatora. Renan. Com a relatora. Sabrina. Com a relatora. Thaís. Acompanho. Eu também acompanho. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto do relator. Fez sustentação oral o patrono do contribuinte, Dr. Luiz Paulo Romano, OAB-DF 14303. Ok. Renato, o próximo é do mesmo contribuinte, o caso é igualzinho? É igual. É a mesma coisa sobre o mesmo produto. Só em períodos diferentes, mas é o mesmo produto, o mesmo questionamento. Ok. Colegiado mantém o mesmo voto? Sim. Então, o item 3 da pauta resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso nos termos do voto da relatora. Eu escrevi do relator, me desculpa. Da relatora. Ok, obrigado, Renata. O próximo processo da pauta é o item 4, de relatoria da conselheira Cíntia, numeral 80, participações. São 3 processos do mesmo patrono, Cíntia, do mesmo patrono, do mesmo contribuinte. Cíntia, você tem a palavra. São iguais, Cíntia? Não. São 3 diferentes, ótimo. Então vamos por partes. O 4. Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela segunda turma da DRJ em Fortaleza, que por unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação, nos seguintes termos. Preliminarmente, conheceu da impugnação e denegou o pedido de diligência para produção de prova testemunhal, bem como rejeitou as arguições de nulidade e ilegitimidade passiva do operador portuário e ocorrência da decadência. E no mérito, julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente os créditos tributários lançados em desfavor de Santos Brasil S.A. Aqui eu transcrevi a ementa. Peço licença para ir nesse destaque com relação aos fatos. Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório da decisão recorrida, do lançamento. Em síntese, cuida o presente feito de notificação de lançamento, lavrada
pela alfândega do Porto de Santos, no montante total de 12.969,07, referente à exigência de imposto de importação e multa proporcional de 50% do artigo 106, inciso 2D, do Decreto-Lei 3766, da COFINS Importação e PIS-PASEP Importação, em face do operador portuário Santos Brasil S.A. Tudo em decorrência da falta de mercadoria constatada em vistoria aduaneira, efetuada a pedido do importador São Paulo Alpargatas S.A., datado de 16/5/2005, pelo fato de o depositário Teconde, Terminal para Contêineres da Margem Direita S.A., Pátio 2, doravante denominada Teconde, haver acusado diferença na pesagem a menor por ocasião do recebimento da mercadoria do operador portuário Santos Brasil S.A. Muito embora os lacres originais permanecessem intactos, pelo que inicialmente acarretou a lavratura de notificação de lançamento, datada de 1/6/2005, em face do referido depositário Teconde, posteriormente anulada através de acordo proferido pela primeira turma da DRJ de Florianópolis, por ter reconhecido a ilegitimidade passiva da Teconde e substituindo pela notificação objeto deste litígio. Então, o que aconteceu? Inicialmente, em razão da ausência da mercadoria, que foi constatado pela Teconde, foi lavrada a atuação contra a depositária que recebeu, o que foi afastado pela DRJ de Florianópolis. Com isso, o auditor fiscal ele direcionou a autuação para Santos Brasil, que é este processo aqui. Tá? Foi apresentada a impugnação e foi julgada improcedente pela DRJ. A contribuinte recebeu a intimação pela via postal em data de 11/8/2017, apresentando recurso voluntário em data de 6/9/2017, pelo qual pediu pela reforma do acórdão com a declaração da nulidade da penalidade de multa aplicada por faltar a tipicidade da conduta imputada. Em razão de recurso, preliminarmente a defesa pediu pelo reconhecimento da decadência no lançamento pela inexistência do fato gerador, bem como a nulidade do auto de infração, ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa e, no mérito, pediu pela insubsistência da autuação, o que fez com os seguintes argumentos. Que a DRJ ela manteve a autuação em razão de suposta responsabilidade pelo extravio da mercadoria contida no container, muito embora os lacres originais permanecessem intactos. O extravio da mercadoria não ocorreu no terminal da recorrente, o auto de infração é nulo, uma vez que o recorrente não incorreu em comportamento culposo, é parte ilegítima para figurar no polo passivo, ocorreu cerceamento de defesa, não foi demonstrada a tipicidade da conduta alegada, sendo que não há prova da responsabilidade pelo extravio. Referido extravio da mercadoria contida nesse container já foi objeto de apuração e absolvição pela empresa Teconde, e ela quer que reflita nesse processo. Não obstante a decisão da primeira turma de Florianópolis, a fiscalização buscou outro responsável através de novo lançamento, inclusive com os mesmos termos. E ocorreu a decadência prevista pela regra do artigo 173, acumulado com o artigo 669, uma vez que considerou que não há o fato gerador, uma vez que a incidência do tributo ocorre com desembaraço aduaneiro, que não ocorreu neste caso. E através do despacho de encaminhamento de folhas 383, o processo foi incluído em lote de sorteio. É o relatório. Pode dar sequência? Conforme relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido. Decadência. Alega recorrente a configuração de decadência pela inexistência do fato gerador, que se configura através do desembaraço aduaneiro e nacionalização da mercadoria, o que não ocorreu no presente caso, sem razão. O Código Tributário Nacional assim define o fato gerador. Artigo 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Compete ao legislador, portanto, definir o momento e circunstâncias fáticas em que ocorre o fato gerador da obrigação tributária. E o fato gerador do imposto de importação tem regramento definido
definindo o aspecto temporal, conforme dispõe o artigo 23 do Decreto-Lei 3766. O imposto de importação incide sobre mercadoria estrangeira e tem como fato gerador sua entrada no território nacional. Para efeitos de ocorrência do fato gerador, considerar-se-á a entrada no território nacional a mercadoria que constar como tendo sido importada e cuja falta venha a ser apurada pela autoridade aduaneira. Parágrafo único. A mercadoria ficará sujeita ao tributo vigorante na data em que a autoridade aduaneira efetuar o correspondente lançamento de ofício no caso de: inciso 1, falta, na hipótese a que se refere o parágrafo 2º do artigo 1º. Assim, é delimitado o nascimento da obrigação tributária pelo jurista Geraldo Taliba. A determinação do momento do nascimento da obrigação tributária, aspecto temporal da hipótese de incidência, está nas disposições legislativas. E aqui eu concluo, né, com uma fundamentação doutrinária. No caso concreto, operou-se o fato gerador presumido, uma vez que a mercadoria cobertada pelos documentos de transporte teve sua conferência final de manifesto registrada sem protesto e ou ressalva pela recorrente, subsumindo-se a hipótese de incidência prevista no artigo 2º, no parágrafo 2º do artigo 1º do Decreto 3766, acima citado. Com isso, deve ser afastada a alegação da defesa sobre a configuração de decadência pela inexistência de fato gerador, o qual ocorreu na forma presumida em data de 1/6/2005, sendo o lançamento lavrado em 12/1/2009, com ciência inequívoca da autuada em data de 19/2/2009. Posso passar? Vou dar sequência. Sim, pode passar, pode dar sequência, sim. Tá. Da nulidade do lançamento e cerceamento de defesa. Então, aqui com relação à decadência, o que, assim, o argumento da recorrente foi com relação à inexistência de fato gerador e por isso, né, a decadência. Então, eu estou afastando. Nulidade do lançamento e cerceamento de defesa. Alega a defesa que o lançamento é nulo, uma vez que, em primeiro momento, foi atribuída a responsabilidade à TECOND, e somente após a DRJ de Florianópolis anular o primeiro auto de infração, foi lavrada nova autuação contra a hora recorrente, o que se fez com os mesmos fatos anteriormente, sem qualquer explicação. Alega ainda que em nenhum momento incorreu em qualquer comportamento culposo, tendo adotado todas as cautelas legais, sendo que os LACs permaneceram intactos e somente os funcionários poderiam confirmar que a hora recorrente não deu causa ao extravio. Com isso, o indeferimento da prova testemunhal requerida configurou o cerceamento de defesa. Sem razão. Não há que se falar em nulidade do lançamento, tendo em vista que tal ato foi devidamente motivado e com correta subsunção dos fatos à norma legal invocada pelo auditor fiscal, o qual procedeu na estrita observância dos ditames contidos no artigo 142 do CTN. Por sua vez, a autuação foi devidamente cientificada ao sujeito passivo, instaurando-se a fase litigiosa do procedimento com a apresentação tempestiva da impugnação, nos termos do artigo 14 e 15 do Decreto 70235/72. Observo ainda que não prospera o argumento de que a autuação foi lavrada sem qualquer explicação. Como já mencionado, o auto de infração contém adequada descrição dos fatos e elementos que levaram à conclusão pelo lançamento, de modo a delimitar com clareza o seu objeto e permitir a plenitude da defesa, como de fato ocorreu através da impugnação, demonstrando conhecimento pormenorizado de todos os fundamentos da autuação e pontos controvertidos. Ademais, as alegações apontadas em defesa não se enquadram na previsão do artigo 59 do Decreto 70235, que identifica as hipóteses de nulidade do procedimento passíveis de cancelamento da autuação. Com relação ao alegado cerceamento de defesa, deve ser mantida a decisão de origem, cujo voto condutor bem fundamentou o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal, abaixo reproduzido. Aqui eu estou reproduzindo o voto que, enfim, o voto da DRJ, né, que concluiu aqui que foi denegado o pedido de realização de diligência para a produção de prova testemunhal, tá? Uma vez que é prescindível a solução do feito. No mais, caso fosse de interesse da notificado, os depoimentos dos funcionários poderiam ter sido reduzidos a termo e apresentados juntamente com a peça de defesa. E por derradeiro, entendo assim que a
a administração tributária não tem que envidar esforços desproporcionais para sanar possíveis deficiências de instrução causadas pela própria contribuinte, maiormente quando se considerar o processo já apto ao julgamento. Portanto, igualmente afasta tais preliminares. Observe que a preliminar de ilegitimidade passiva será abaixo analisada, uma vez que os argumentos de defesa se confundem com o mérito. Ok, pode passar para o mérito, Cíntia. Só um minutinho. Versa este processo sobre a autuação lavrada em data de 12/1/2009 em desfavor do operador portuário Santos Brasil, cuja razão social foi alterada para numerar 80 participações, posteriormente incorporada pela Santos Brasil Participações S.A. O auto de infração foi lavrado no valor de R$ 12.969,07, referente à exigência do imposto de importação, multa proporcional de 50%, PIS e COFINS de importação. O litígio versa sobre o extravio de 1.090 quilos, equivalente a 151 caixas, contendo cada uma 12 pares de calçados para esportes, tênis, da marca Rainha, NCM 64041100. A fiscalização decorreu da acusação pelo depositário do TECONDE, Terminal para Contêineres, da margem direita SA, pátio 2, acerca de diferença na pesagem a menor por ocasião do recebimento das mercadorias, o que ensejou no pedido de vistoria aduaneira pelo importador São Paulo Alpargatas. Conforme esclarecimento do despachante aduaneiro, ao requerer a vistoria, a mercadoria estava acondicionada em 2 contêineres, constatando que foi apresentada em boas condições estruturais, sem furos ou sem fissuras, sem deformações relevantes e providos dos lápis originais, todavia apresentando diferença de peso a menor na ordem de 6.000 quilos. Foi apresentado, né, o 6.062.500 quilos, e sendo que havia sido recebido 8.000 e dessa diferença de 1.090. Inicialmente, o lançamento foi lavrado contra o depositário TECONDE, porém anulado pelo acórdão da DRJ de Florianópolis, como já relatado. Aqui eu transcrevi o voto, né, que embasou a ilegitimidade passiva da TECONDE. Só vou ler a última frase aqui. Em face do exposto, considerando que a responsabilidade pela falta de mercadoria deve ser atribuída a quem lhe tiver dado causa e que a adoção das devidas cautelas eximem a depositária dessa responsabilidade, voto pela nulidade do lançamento por ilegitimidade de parte passiva. Após o direcionamento da autuação para a hora recorrente, o que se fez através de lavratura de novo auto de infração, a autuada insurgiu argumentando por sua ilegitimidade passiva, considerando que não foi explicitado o motivo da tentativa de sua responsabilização, a qual sequer foi cogitada anteriormente. Alegou ainda que, ao entregar o container à empresa TECONDE, o lápis se encontrava íntegro, o que foi confirmado nos autos. Sem razão a recorrente. Da análise dos autos, é possível constatar que o container, de fato, foi recebido pela recorrente do transportador marítimo, sem qualquer ressalva quanto ao peso e ao lacre, e somente com a pesagem, após a entrega ao depositário do TECONDE, foi constatada a divergência de peso a menor. Aqui, pelo regulamento aduaneiro de 2002, tá? Eu destaquei os artigos que tratam especificamente com relação à vistoria aduaneira e a necessidade de que qualquer extravio seja de pronto comunicado no sistema, tá? Eu peço atenção especial ao artigo 593 aqui. No caso, não seria responsabilidade do transportador, porque quando ela fez a conferência final ao receber a Porto Santos, ela não registrou nenhum indício de violação. E pelo artigo 592, para efeitos fiscais, é responsável o transportador quando houver extravio de mercadoria em volume descarregado com indício de violação.
E aqui, artigo 593. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua custódia, bem assim por danos causados em operação de carga ou descarga realizada por seus prepostos. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de volume recebido sem ressalva ou sem protesto. Artigo 595. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos do artigo 591, verificará se os elementos apresentados pelo indicado como responsável demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que possa excluir a sua responsabilidade. E as provas excludentes de responsabilidade poderão ser produzidas por qualquer interessado no curso da vistoria. Observo ainda que a Lei 8.630, Lei dos Portos, vigente à época dos fatos, e que tratava sobre o regime jurídico da exploração dos portos organizados e das instalações portuárias, assim previa. O operador portuário responde perante o proprietário ou consignatário da mercadoria pelas perdas e danos que ocorrerem durante a operação que realizaram em decorrência dela. Não obstante constar nos autos a ausência de violação de lacre, deve ser considerado que o recorrente não procedeu ao registro de extravio da mercadoria por ocasião do recebimento do transportador, e não houve qualquer oposição legalmente prevista, resultando, portanto, na incidência do parágrafo único do artigo 593 do Decreto 4.543/2002. Desta forma, em nenhum momento foi aventado pela recorrente que a mercadoria não embarcou na origem ou qualquer outra providência adotada no país exportador visando a investigação sobre o extravio. Opera-se, portanto, uma presunção que não pode ser afastada sem provas robustas de que a mercadoria, apesar de consignada em documentos de transporte, teria deixado de ser embarcado com destino ao território nacional. Por sua vez, estando anotado o peso de 8.550 quilos, quando recebido o container pela recorrente, e, sendo constatado o peso aproximadamente de 1.090 quilos a menor quando da chegada no terminal Teconde, faltando o equivalente a 151 caixas, deve ser considerada a responsabilidade do operador portuário. Ademais, importante observar que a responsabilidade atribuída ao operador portuário decorre da condição de depositário assumida quando do recebimento sem ressalva. Aqui eu estou invocando os artigos 627, 629 e 642 do Código Civil, que trata sobre a condição de depositário. Com isso, forçoso é concluir que a responsabilidade pela mercadoria extraviada será do depositário se deixar de promover a devida ressalva e apenas a comprovação de ocorrência de caso fortuito ou força maior seria passível de eximir o recorrente da responsabilidade sobre o tal extravio, o que não ocorreu. Diante dos fatos constatados na entrega da mercadoria para a Teconde, não há como afastar da hora recorrente a responsabilidade incidente sobre o respectivo lançamento. Por tais razões, perfeitamente cabível a multa prevista no artigo 106, inciso 2, a linha D do Decreto 3766, que aplica-se às multas proporcionais ao valor do imposto incidente sobre a importação da mercadoria, ou que incidia se não houvesse isenção ou redução. A multa é de 50% pelo extravio ou falta de mercadoria, inclusive em ato de vistoria aduaneira. Portanto, está correta a autuação direcionada e recorrente mantida pela decisão de primeira instância, a qual deve prevalecer pelas razões acima demonstradas. Ante o exposto, conheço e nego o provimento ao recurso voluntário. Ok, Cíntia, obrigado. Aberto os debates. Se alguém pudesse me explicar melhor, como que, estando o lacre inviolado, ele é responsável mesmo assim? É porque tem uma disposição falando que ele deveria notificar a diferença antes, e daí cria-se a responsabilidade? Como é que é? Eu não estou achando um dispositivo legal aqui. Está no meu voto, Thaís, na página 12, no final, o regulamento aduaneiro, na época, até eu fundamentei aqui, artigo 591, tá? Que a responsabilidade pelo extravio, ela é de quem lhe dá causa. Joia. Aí, o artigo 593, o depositário responde por avaria ou extravio de mercadoria sob sua custódia, bem assim como por danos em operações de carga ou descarga realizada por seu preposto. Mas ele não é depositário. Esse sujeito passivo aqui, né? O depositário é do auto de infração que foi anulado, não é isso? Era, mas só que quando ele recebeu do transportador, ele não registrou no sistema, não sei como é que no manto,
Ele não registrou nenhuma violação de lacre, ele não registrou também, na verdade, ele não registrou nem se ele fez a conferência, a vistoria aduaneira. Ele, e aí aqui, o depositário ou esse que está sendo cobrado agora? Que o operador portuário. O presume, mas acontece que quando ele recebeu, mesmo que como um depositário temporário, a mercadoria ficou na responsabilidade dele, ele recebeu do transportador e ele repassou para o DTCOND, que seria o depositário. Presume a responsabilidade do depositário no caso de volumes recebidos sem ressalvas e sem protestos. Então, o que aconteceu? Quando o operador portuário recebeu do transportador, ele não lançou nenhuma ressalva, de nada. Aliás, tem-se dúvida até se ele pesou realmente a mercadoria. Então, ele recebeu os 8 mil quilos, formalmente falando. Presume-se que ele recebeu. Mas quando ele passou a mercadoria para o TECOND, ele passou e o TECOND imediatamente, com a vistoria, percebeu que não, constatou que não estava faltando 1.090 quilos, 151 caixas. Então, e o TECOND imediatamente comunicou, entendeu? Então, é por presunção sim, mas é por presunção pelo fato dele não ter afastado a sua responsabilidade, a culpa, ou demonstrado que essa mercadoria não, de fato não embarcou na origem. Entendi os fatos. Eu não estou achando, eu só estou querendo entender onde na lei está falando que ele, operador portuário, tinha essa responsabilidade de fazer essa ressalva e que a ressalva leva ele a ser o responsável tributário. Porque quem mantém a custódia da mercadoria é que é o responsável, né? A custódia era dele nesse período. Então, cada elemento da cadeia, quem recebe a mercadoria, ele tem que colocar se recebeu fora das condições que foram indicadas, ele tem que colocar a ressalva. Se ele não colocou a ressalva, ele que é o responsável pelo extravio da mercadoria que estava sob sua custódia. Exatamente. Caso, onde que está escrito isso? Inclusive está aqui no voto também, na folha 14, a lei 8.630, que é a lei dos portos, vigente à época. O operador portuário responde perante o proprietário ou consignatário da mercadoria pela perda e dano que ocorrer durante a operação que realizar ou em decorrência desta. Então, ele foi depositário temporário, mas ele esteve presente nessa cadeia logística. Uhum. Né? Então, ele faltou com essa obrigação de proceder à vistoria, né? Se ele procedeu ou não se sabe, mas ele recebeu 8 mil quilos e repassou 6 mil e pouco. Essa é a questão. Na verdade, eu tinha entendido que essa diferença vem desde o começo, de quando foi importada. Não é que exatamente quando passou por essa pessoa os quilos mudaram. Na verdade, esse container veio do exterior com peso abaixo. Sim, mas como ele recebeu sem processo, presume-se que... Eu acho que não. Se o lacre estava inviolado e não tem nenhuma prova no processo de que a mercadoria foi avariada, presume-se, na verdade, que do exterior veio assim. Não, eu acho que para ter o lançamento, no manifesto de carga deve estar constando lá o peso certo. Consta o peso correto. E pressupõe-se também, já que não houve ressalva, que o transportador passou a mercadoria também toda correta, sem violação e sem diferença de peso. Se não houve ressalva, é porque recebeu. É o que se presume, de acordo com o artigo 591 e 592 do Regulamento Aduaneiro. Sim, e também até como foi observado na descrição dos fatos pelo auditor fiscal, né, ele observou uma outra decisão em que o direito não protege os que dormem, né, queira ou não, ele faltou seja com a vistoria adequada, seja com os registros adequados. Então, de fato, presume-se a culpa dele, porque ele não elidiu, demonstrando caso fortuito, força maior, ou que essa mercadoria não tenha embarcado na origem. Então, não tem, a responsabilidade dele é pela sua condição de depositário.
ali Mas naquele ele não é depositário. temporário. Por isso que eu tô querendo entender, porque Mas a desde o custódia era começo... A custódia. Não, mas o processo inicial não foi anulado contra o depositário? Então faz diferença ser depositário ou não aqui. O depositário que recebeu e que constatou o erro e registrou imediatamente. Por isso que ele foi considerado ilegítimo. Ele Entendi. Então foi por isso que foi anulado o primeiro processo. Exatamente. Foi porque ficou comprovado que ele procedeu essa informação, que daí esse operador portuário não fez, não procedeu essa informação. Não é pelo fato de eu primeiro ser depositário. Não, é porque o depositário que recebeu, ele já recebeu com problema. Ele recebeu com problema e imediatamente comunicou. Porque, Thaís, o artigo que atribui responsabilidade é o que diz que a responsabilidade é quem deu causa, né, ao extravio, à falta, né, no caso. Mas, e aí, por que anulou o auto de infração contra o depositário? Porque quando chegou, ele viu que estava errado, ou seja, a culpa não era dele, aconteceu um problema antes dele. Aí vai ver em que momento que ocorreu, porque vê por trecho, né? Então, se o operador portuário, ele recebeu do transportador, ele não falou que tinha indício de violação, que tinha nada, então se pressupõe que ele recebeu como declarado, de acordo está no papel. Né? Então, o operador portuário, na verdade, ele veio antes do depositário, né? Antes. Tá. Ele que deve levar a mercadoria até o depositário, né? Ele deve pegar lá onde desembarca e levar até onde vai ficar depositada, né? Agora eu entendi. Ele ficou com a custódia da mercadoria. Obrigada. Porque por isso que a DRJ tratou, né, Cíntia, como depositário transitório. Mas não é um depositário. Na verdade, ele ficou com a mercadoria enquanto ele estava manuseando ela, transportando. Né? É uma forma de ter o depósito transitório. Estava sob a guarda dele, né? Ô, Thaís, isso que você querer, no regulamento não está escrito em lugar nenhum, o artigo 660, ele fala de transportador, responsabilidade do transportador e do depositário. Não tem essa figura lá, eu entendi que você estava querendo, exatamente o ponto lá, responsabilidade do operador portuário. Não, aí conforme a Maria bem colocou, é um depositário transitório, ele não é o transportador mais, ele recebeu a carga, né, então ele é um depósito temporário ali, não é o depositário final. Então, eu entendo também dessa forma que a Maria bem colocou. Eu acho que desculpa. Pois não, Renan? Eu acho que pelo próprio 104 do RA, vigente à época, diz que o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida de custódia de mercadoria sob controle aduaneiro. Sim, beleza. Então, como o Pedro disse, ele tinha custódia dessa mercadoria, então ele pode sim ser enquadrado como depositário. Perfeito. E daí o que é importante é a questão de que ele deveria ter manifestado essa diferença aí na pesagem, né? Isso, e daí tem disposição específica. Porque tem jurisprudência do CARV falando que quando não tem violação do lacre, é ônus da fiscalização comprovar que teve aí algum problema, senão você não pode atribuir a responsabilidade para ninguém, né? Mas, nesse caso, existe legislação falando que ele deveria fazer essa diferenciação. Então, não tem... Ok? Então, Maria, como vota? Com a relatora. A relatoria é da Cíntia. Então, é Pedro? Com a relatora. Pedro... Renata, tem que lembrar da ordem. Como vota, com a relatora. Renan? Com a relatora. Sabrina? Com a relatora. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso. Os outros casos, gente, são diferentes. Vocês preferem parar agora, tomar uma água? O que vocês acham? São parecidos, Cíntia? Não. Parecidos, mas não são iguais, né? Sobre multa. Sobre multa, mas os fatos geradores são diferentes, as situações são diferentes. Querem 10 minutinhos aí de café, que já são 10h45. Pode ser. Então, voltamos às 11. Voltamos às 11, então, gente. Ok? Até.
10 minutos, né? 10 minutos. Valeu.